Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, capítulo 2, verso é o 23. Krishna, até agora, ele está descrevendo a natureza do eu, natureza do Atman, porque você tem que compreender sobre o Atman para poder entender tudo aquilo que vai ser dito na sequência. O Atman é aquilo a ser conhecido, é aquilo que, sendo conhecido, coloca um ponto final em todas as buscas, é aquilo que, sendo conhecido, torna tudo conhecido, é o assunto que é fundamental e faz parte da dharma da forma humana, que é o autoconhecimento. Esse assunto, apesar de tão essencial, apesar de ser tão importante, apesar de ser tão libertador, é um assunto que não é tocado, ele não é abordado. Todo o conhecimento do mundo, todo o conhecimento da sociedade, ele é totalmente voltado para objetos. Então você tem a ciência, aí você tem, na ciência você divide ali em várias áreas de conhecimento. É química, matemática, física, geologia, física quântica. Então são vários tipos de conhecimento, todos eles são voltados para algum objeto do universo. E enquanto nós ficamos ocupados em absorver conhecimentos sobre o objeto, esse assunto sobre o eu, ele é deixado de lado. Esse assunto sobre o eu, ele sequer é conhecido e sequer ele sabe-se que tem que ser conhecido. Não é só uma ignorância sobre o Atma, mas é uma ignorância sobre essa ignorância. Eu não sei e eu não sei que eu não sei. Então, em função disso, porque eu não sei que eu tenho que saber alguma coisa, eu não sei sobre Atma, e nem sei que existe um Atma a ser conhecido. E como eu não sei, esse assunto não é tocado, eu então estabeleço a minha identidade com base nas experiências, com base no atrito dos meus sentidos com os objetos de sentidos, com base nos meus pensamentos. Todos os meus pensamentos, eles vão orbitar em volta de uma conceituação de eu que reside no corpo, que vai ser descrita com atributos do corpo, vai ser descrita com atributos da mente, e é daí que essa é a grande causa da ilusão, essa é a consequência da ilusão, é o sintoma da ilusão, que é a causa de todo o sofrimento do mundo, tudo aquilo que é ansiedade, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é raiva, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que magoa e que fere, tem como causa a ignorância de você mesmo. Se você sempre vai agir no mundo, nunca a ação vai ser, você nunca vai estar isento de fazer uma ação no mundo. E todas as suas ações, todas as suas motivações, elas vão partir do ponto que você entende da palavra eu. Ou seja, tudo que você faz no mundo depende do seu conceito de identidade. O que você entende por si mesmo vai influenciar, vai impactar diretamente nas suas ações no mundo, nos seus pensamentos, nas suas motivações, nos seus planos e a forma de lidar com todos os aspectos da dualidade. Então, esse assunto Atma, ele não só é muito importante, ele não só é imprescindível, como ele também urgente. Ele é muito urgente. É por isso que Krishna começa a Gita falando sobre esse assunto. Os primeiros ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita é sobre a natureza do sujeito, a natureza do Atma, aquele que sou eu, o significado mais profundo de eu. Você pode dizer que Krishna é até um pouco redundante com relação a tudo aquilo que ele já falou, porque ele descreve uma mesma característica com palavras diferentes, mas tudo isso é para que não fique sombra de dúvida, não fique margem para interpretação incorreta, tanto na cabeça de Arjuna, quanto principalmente na nossa. Nas Upanishads,
esses ensinamentos, eles são dados de uma forma muito sucinta. Normalmente, você pega um Vedanta Sutra, o Vedanta Sutra vai falar aquele ponto, aquele tópico, ele só vai abordar uma vez. E você tem que entender aquilo que foi falado uma vez e não pode esquecer. Porque tudo aquilo que vai ser falado em seguida vai ser com base naquilo que foi falado antes. E não vai se repetir. Já na Gita, existe esse benefício para nossas mentes um pouco mais limitadas em função dessa era, em função da gente não ter o conhecimento como uma cultura, mas ter a ignorância como uma cultura. A gente precisa ter os ensinamentos sendo repetidos a todo momento, de várias maneiras e dentro de histórias, para que aquilo se torne mais atrativo, para que aquilo se torne seja uma coisa mais palatável. Krishna, então, fecha de todos os ângulos, ele fala, ele realmente é um pouco redundante, mas isso é propositado, ele não está sendo redundante sem querer, ele está realmente desejando dessa forma, para que não hajam essas dúvidas na nossa mente. Então ele vai dizer mais um verso, dos versos passados, ele falou sobre a transmigração da alma, que a alma vai transmigrar, que essa é uma característica base do ciclo de Sansara, do nascimentos e mortes. Agora ele vai falar que essa alma, esse Atman, que esse que sou eu, ele vai dizer: Nainam chindamti shastrani, nainam chindamti shastrani, nainam dahati pavaka, pavaka, nachainam kledayantyapo, nashoshayati maruta. Uma coisa muito importante para a gente aprender sobre a pronúncia do sânscrito, a gente pode ver aqui, ali em cima, que pavakar, tem um H com ponto embaixo. E aí embaixo do pavakar tem maruta, a última palavra do verso, maruta. Também tem um H com ponto embaixo. Esse H com ponto embaixo chama de visarga. Visarga quer dizer emissão, quer dizer uma descarga. Descarga de quê? Descarga do último resquício de ar que eu tenho no meu pulmão. Então, toda vez que eu pronuncio lá, pavakar, e jogo o ar para fora. Algumas pessoas, se não a maioria, na verdade a maioria das pessoas, vão pronunciar o visarga como pavakaha, marutaha. Não é dessa forma. Você criar um eco de vogal para a pronúncia do visarga. Ah, mas o meu mestre fala assim. Ah, mas em tudo que é lugar que eu vou fala assim. Tá, mas não é porque a maioria fala, faz e diz que isso está certo. Porque na verdade o verso tem 8 sílabas, que caracteriza a Nustubhi. Se eu coloco o eco de visarga, ali onde está pavakar, eu coloco pavakaha, eu não vou ter 8 sílabas, eu vou ter 9. O que descaracteriza a metrificação. Então não existe eco de visarga. Não existe você repetir a vogal anterior. Não existe isso na pronúncia do sânscrito. Vou dar um exemplo. Nainam dahati pavakar 8. Se eu falo Nainam dahati pavakar 9, eu saio da métrica. Então por isso que não se fala eco de visarga. Não é pavakaha, não é yogaha, não é marutaha. É só uma expiração breve. Então, Krishna vai descrever a natureza da alma a partir da interação com os objetos. Eu falei um pouco mais atrás que quando a gente quer conhecer algum assunto, a gente tem que conhecer o assunto com todos os aspectos com os quais ele está relacionado. Quando eu quero saber sobre o universo, eu posso entender o universo em relação a Ishvara, o universo em relação a Diva, o universo em relação ao tempo. E é unicamente através da compreensão de tudo aquilo que está ligado ao meu objeto de estudo é que eu vou conseguir uma profundidade sobre aquilo que eu estou querendo entender. Então Krishna, para trazer uma profundidade, para levar uma profundidade a Arjuna sobre o objeto do estudo, que não é um objeto, na verdade é o próprio sujeito, ele está fazendo então correlações com aquilo que a gente conhece. No caso,
ele vai falar para Arjuna. Na Enam. Esse Enam que está aparecendo, ele está se referindo ao Atman. Esse Enam é um pronome. A gente viu. Pronome é aquilo que age em prol do nome. Então, esse Enam está se referindo ao Atman. Então, na Enam, esse Atman é Natindanti Shastrani. Ele não está sendo cortado. Nenhuma arma está cortando esse que é o Atman. Nenhuma arma pode cortar. Nenhum objeto cortante. Krishna está bem utilizando a linguagem de Arjuna. Arjuna é guerreiro. Então ele está fazendo alusão a todas as armas da guerra. As armas da guerra, Arjuna tinha o arco Gandiva. Ele usava arco e flecha. Bhima tinha a massa. A massa era aquele objeto que você segura aqui e ele chega em cima, tem aquela bola de ferro enorme que faz um estrago, tipo uma bola de demolição. A Bhima lutava com aquilo, bem a cara dele mesmo, lutar com a massa. E o Yudhishthira lutava com a lança. Nakula lutava com a espada. Sahadeva lutava com o machado. Então eram tipos de arma que haviam na guerra. Além dessas armas, também haviam armas mântricas, que eram invocadas mediante um mantra específico, uma capacidade de concentração, como, dá um exemplo, Brahmastra. Astra quer dizer arma, Brahmastra quer dizer arma de Brahma. Então, Brahmastra, que era um raio que era conhecido como se tinha o mesmo efeito de uma bomba nuclear, só que num raio de alcance um pouco mais limitado. Na descrição da guerra, essa Brahmastra foi utilizada algumas vezes. E toda vez que ela foi utilizada, não só na guerra, como em outros momentos, essa Brahmastra, ela causou no solo rachaduras, fez rachaduras no solo. As mulheres em volta e os homens em volta que receberam a radiação daquela arma, aquele local, não se crescia mais nada. Então eram armas muito poderosas, que você pegava, disparava, você matava muita gente numa tacada só. Exigia muita concentração, exigia a invocação do mantra de forma muito apropriada. Seu Brahma fez uma outra arma, além do Brahmastra. Fez uma arma 4 vezes mais potente que o Brahmastra, que é chamada Brahmashira. Shira quer dizer cabeça. Como o seu Brahma tinha 4 cabeças, tem 4 cabeças, essa arma era 4 vezes mais potente que a Brahmastra. Aí depois ele fez uma outra arma que era Brahmadanda, que era para bloquear, uma proteção para bloquear a ação da Brahmastra. Então a guerra tinha várias armas mântricas, várias armas que lidavam com elementais, fogo, água, terra, vento. E essas armas eram a todo momento utilizadas na guerra. E elas causavam no corpo uma sequela, causavam assim uma lesão, causavam um colapso, muitas vezes permanente, se não a morte. Krishna está falando para Arjuna, Arjuna, essas armas que estão aqui, que todos esses guerreiros estão empunhando, nenhuma delas pode causar um corte nesse que é o Atman. O Atman não é divisível. Ele não vai ser cortado. Ao contrário, quando a espada penetra, passa na pele, ela abre um corte, ela vai sair cortando derme, epiderme, tudo lá, tendão, vai chegar no osso até trincar o osso. Senão, quando não arranca o membro fora. A guerra do Mahabharata era descrita assim com rios de sangue, né? Tinha rios de sangue, corpos mutilados por todos os lados. E Arjuna já estava prevendo isso, assim, os parentes que eu tanto amo, as pessoas que eu tanto amo, vão dar uma cabeça ali do meu tio está ali, o braço do meu sobrinho está ali, a perna do meu filho deve estar lá no outro lugar, porque o corpo está aqui, a cabeça está lá, não sei o quê. Então ele já estava prevendo isso. Então aí Krishna fala, Nainam Tindanti Shastrani, as armas não cortam, Enam, as armas não cortam aquele que é o verdadeiro eu. Não tem como. Não existe raio de alcance, está fora do escopo de alcance da espada. O Atman. O Atman nunca vai ser cortado pelas espadas.
E nainam dhati pavaka. E o fogo, pavaka, não é pavakaha, pavaka, ele na dhati, ele não queima enam, ele não queima esse atma. É diferente. Você pega ali o fogo, tem queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau você só fica vermelhinho. Quando você bota a mão na panela e o dedo sai vermelho, fica quentinho. Você bota embaixo d'água, resolve. Segundo grau ele vai até a derme, já cria bolha. Ele destrói a pele e surgem bolhas na sua pele. Terceiro grau ele queima o seu nervo. Você não sente dor depois na queimadura. Então a pele, o corpo é atingido pelo fogo. O corpo sofre com a ação do fogo. O corpo tem as suas características alteradas pela presença do fogo. Mas Arjuna, nainam, é dhati pavaka. Mas o Atman, ele não é queimado pelo fogo. Esse que é o verdadeiro eu, não é queimado pelo fogo. E também, cha, e também, na chainam, kledayantya po. E além dele não ser cortado pela arma, por nenhuma arma, ele não ser queimado pelo fogo, na kledayanti, apo, apa, ap quer dizer água, né? Apo, apa, quer dizer águas. Ele não pode ser molhado, umedecido por nenhum tipo de água. Seja água da chuva, seja água do rio, seja água do mar, ou seja água do seu cuspe. Você nunca vai conseguir atingir o Atman com água, com nenhum elemento desse mundo aqui vai ser capaz de causar, de inferir algum tipo de modificação nesse Atman. E na Shoshyati Maruta. E também na Shoshyati Maruta. Na Maruta Shoshyati. O vento, Maruta, na Shoshyati, ele não seca, ele não causa um tipo, o vento não tem ação sobre esse que é o eu.